Eu só para falar da questão da beleza em relação de ser campeão, essas coisas. Minha mãe mandou aqui, minha mãe tá assistindo a gente, Dona Vera, tá assistindo como sempre, tá assistindo. Boa noite, Dona Vera. Um beijo, Dona Vera. Ela vai conhecer todos vocês no Mister Olímpio, eu vou levar Uau, ela. É a primeira vez que ela vai conhecer esperando, Dona todo Vera. mundo. E ela falou que se fosse pra ser Mister Olímpia por beleza, o Zanca seria campeão. Meu, o Zanca é minha mãe, cara. Não tá é a primeira vez que ela fala do Zanca. Não é a primeira vez, Pacho. E já... o Zanca já chegou e falou assim, e sua mãe, como está? Pega meio... Mas o Zanca é um homem bonito, cara. A gente precisa parar com essa bobagem de ser alfa 100% do tempo. É que não é a sua mãe falando Mas essas coisas. Tem isso também. É isso, coach. Essa que é a parte que tá... Tem isso também. Retiro o que eu disse. Ô Pacho, falando agora em algo que você entende bem. A Isa ela tem um body type que tinha tudo para não dar certo na categoria. Eu vou explicar. O tronco dela é um pouco mais alongado que os membros inferiores. O core dela, ele é muito alongado. E ela conseguiu transformar isso numa arma positiva, porque quando ela pegou o feedback, por exemplo, que ela pegou no primeiro campeonato, de aumenta sua dorsal, tudo, ela pegou esse upper body dela, que era mais longilíneo, e colocou volume, dando aquele desenho do shape em V, lateralizando o deltoide, tudo. Ela conseguiu fazer isso, mas normalmente, uma mulher que tem o upper body mais alongado, dificilmente consegue muscularizar ele, sem passar do ponto. Né? A gente vê muito isso na biquíni. Meninas são muito privilegiadas na biquíni por ter esse tipo físico. Né? A própria Laura Lee Chapados, que ganhou, o Arnold tem essa condição. E a Isa, como ela bem frisou, ela já tem glúteos, coxas bem desenvolvidas e o upper body nem tanto. Como que você trabalharia, cara, uma mulher para desenvolver músculos sem passar do ponto, tendo essa característica? Porque se você bota volume, ela vai muscularizar inteira e aí ela tem uma tendência a ficar ainda mais proporcional, porque ela vai ter um espaço da cintura pélvica dela até a cintura escapular alongada por causa do abdômen, e aí ali em cima vai estar empilhado de músculo, em deltoide, em trapézio, em braço, ela errar a mão. Fica muito difícil de você trabalhar realmente. Você tem atleta com esse biotipo, cara, que você se lembre? Tem. É um trabalho bem mais delicado, né? Mais difícil. Como você falou, é bem fácil de perder a mão. Eu acho que você não ter pressa é uma coisa importante, porque se você for ter pressa, tipo, trazer volume muscular muito rápido, a chance de acontecer o que você falou, que é ter músculo, um monte de músculo empilhado, é grande. Né? Tem a questão que a gente precisa também colocar essa muscularidade no ponto certo, de forma suave. Né? Então é um trabalho um pouquinho mais delicado de ser feito, precisa de uma técnica mais apurada para você ir construindo aquilo ali aos poucos e lapidando esse físico, né? Sim. Você focou nessa época mais no trabalho de dorsais? Do Olímpia pro Arnold, sim. Foi? Sim. E isso que o Pacho falou foi o que nós fizemos, né? Eu e o Guilherme viemos trabalhando passinho de formiguinha. Uhum. Porque foi exatamente o que você falou, o que você disse também. É que o Pacho não entende muito, né? Esse negócio. Se você for com pressa, você perde a mão. E depois, para você regredir, para você perder, difícil. É muito mais difícil muito do que você ganhar. Então, o Guilherme sempre preferiu ir aos poucos. Até se fosse por mim, eu vou confessar. Se fosse por mim, eu já estaria muito mais forte, né? É mesmo? Sim, você curte treinar o superior? Sim, eu gosto. Inclusive, eu treino tudo, bíceps, tríceps, ombro, mas porque fizemos esse trabalho de formiguinha. Ele nunca deixou passar do ponto de colocar muita carga, também prioriza a técnica, né, na parte superior. Uhum. Então, a gente vai devagarinho. Você sabe um trabalho que eu noto em mulheres, principalmente atletas da categoria figure, que apesar de comportar um pouco mais de massa muscular no frame, também tem essa característica, elas não podem ficar hard, né? Elas têm que ter, por exemplo, o ombro super desenvolvido, mas não pode ter romboide, trapézio, peitoral tão grande. São trabalhos localizados, sabe? Trabalhos unilaterais, em máquinas, que normalmente deixam aquele músculo restrito na hora de trabalhar, sabe? Eles tiram muitos exercícios básicos, exercícios que vão trabalhar grandes grupos musculares para trabalhar mais localizado. Você acha que isso é válido, cara? Ah, sim. Quando a gente está falando desse nível de atleta, dessa exigência, com certeza. Inclusive os treinos que nós fizemos, né, de membros superiores, o Pacho teve cuidado exatamente isso, não colocar um exercício que talvez vai trabalhar meu trapézio, porque eu não posso ter o trapézio desenvolvido, né? Uhum.
Então, vai pro treino de costas, né? É muito fácil, às vezes, a menina, numa remada que ela não tem uma boa técnica, tiver muito trapézio superior, que eu não quero. Né? Aquele serrote que a gente faz bem específico para a parte de baixo do grande dorsal, que é um ponto que ela está buscando, que teve esse feedback. Se for só dar uma porrada, jogar lá um peso alto e puxar de qualquer jeito, vai vir para um trapézio, já para o posterior de ombro, para o bíceps, e não vai ativar em nada o ponto que ela realmente precisa. Então é algo bem delicado. Eu falo, né, até falei nos vídeos do Lica Probiótico, dos vídeos que a gente fez, né, que meu lema lá, o técnica com brutalidade. O dia que eu vou trabalhar o superior da Isa, é muito mais técnica do que brutalidade. Sim. E eu noto, cara, que isso é um cuidado que até homens vêm tendo. Quando eu tenho visto caras, por exemplo, que tem uma dificuldade de deltoide, sabe? O cara tem um físico tipo Holly Winkler, braços muito grandes, bíceps e tríceps normalmente vão engolir o deltoide e tal. Eu vejo que esses caras estão perdendo muito mais tempo fazendo exercícios localizados, que normalmente eram ridicularizados dentro da academia. Né? Trabalhinho de cabo, de alavancas e tal. Os caras estão dedicados muito mais nisso. Por quê? O que é o nosso esporte? O que é o nosso esporte? É modelar o físico para ele parecer perfeito. Então não adianta você chegar na academia, entupir uma barra de peso e performar bem numa remada e não conseguir pegar um ângulo que realmente vai resolver a sua vida em cima do palco. Né? Eu vejo que as pessoas ficam muito apegadas a isso, mulheres também. Eu tenho grandes quadríceps, grandes glúteos, então eu vou entupir de carga aqui mesmo e vou deixar eles cada vez maiores. Mas o palco não vai cobrar que eles sejam cada vez maiores, ele vai cobrar que você esteja com um físico proporcional. Simetria, né? Não que é muito importante também, proporção. E detalhe, quando a gente compete em alto nível, no Olímpia, no Arnold, Ohio profissional, o que conta são os detalhes. É a diferença, o arredondamento do músculo, né? O alongamento do músculo. Então, é muito importante também, só para complementar, a consciência neuromuscular. Porque o serrote, né? Às vezes a menina está jogando, mas não tem aquela consciência de pegar aqui na dorsal. Eu, por exemplo, até hoje eu aprendo todos os dias treinando. Mesmo treinando 10 anos, praticando musculação, todos os dias hoje eu senti aqui. Agora eu estou sentindo um pouco mais aqui, coisa que eu não sentia antes. Então é a prática, né? Você fazer todos os dias, se dedicar, ter bons profissionais.